O Elton também tem compartilhado que o Flávio está melhorando cada vez mais, né, Elton? Então, assim, coisas tremendas, a dona Geralda, a mãe da Lucinéia, tem melhorado também. Coisas tremendas têm acontecido e nós queremos contar com a sua oração, porque oração move os céus, né? O Dudu falou ontem isso, pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Nós não sabemos o quantas coisas estão acontecendo aí, porque os seus e os meus joelhos têm se dobrado diante daquele que é o poderoso de Israel. Eu quero contar com você nessas orações, para que o Senhor possa trazer então a nós todas as vitórias que Ele tem para nós nesse tempo difícil, como a pastora Sandra orou, e nós possamos então entrar numa dimensão de refrigério. Eu creio que Deus tem tempos de refrigério para nós. Deus tem preparado para nós tempos de refrigério. Eu quero compartilhar uma palavra, irmãos. Nós temos compartilhado aqui um estudo com os líderes de célula, e não sei se por causa desse estudo, né, que nós temos trazido ali, baseado no livro do pastor Danilo, Liderança Acima da Média, estivemos refletindo sobre o primeiro capítulo na sexta-feira, e se você é um membro de uma célula e gostaria de participar, peça para o seu líder de célula enviar o link para você. Toda sexta-feira às 20 horas nós estamos refletindo num capítulo desse livro. E ali no primeiro capítulo fala sobre dois aspectos muito importantes. O pastor Danilo traz esse tema ali sobre José ser ramo, e ele explica que duas coisas precisa Deus encontrar na minha e na sua vida. Primeiro, a honra que prestamos às pessoas que vieram antes de nós, os nossos pais. Não só os nossos pais naturais, porque a Bíblia diz, honrai o teu pai e a tua mãe, mas principalmente também os nossos pais espirituais. A história, o legado que nós recebemos dos nossos ancestrais, nós precisamos honrar a memória dessas pessoas. O próprio Jesus diz, façam isso em memória de mim. Então todas as vezes que eu honro o meu passado, eu escrevo uma história futura de excelência, de excelência. Então esse aspecto de honrar aqueles que partiram, aqueles que foram, mas que deixaram para nós sementes preciosas. E um outro aspecto que ele coloca no capítulo 1 é de nos comprometermos com as próximas gerações. Nós não podemos deixar a nossa história, nós não podemos partir daqui sem deixar uma herança de bênção para as próximas gerações, nos comprometer com as próximas gerações. E aquilo que nós recebemos dos nossos pais, que o Senhor nos dê graça para deixarmos muito mais para os nossos filhos, muito mais. E não estou falando apenas do aspecto natural, mas principalmente das heranças espirituais. Porque o Senhor Jesus disse, olha, o ouro, a prata, a traça e o ferrugem consomem, os ladrões roubam. Então, isso, as coisas naturais são passageiras, mas princípios espirituais permanecem para sempre. Quando você estabelece na vida dos seus filhos princípios espirituais, eles vão levar esses princípios para a eternidade. Então, não sei se por isso, não sei se o tema é põe em ordem a tua casa, né? Nós vamos ler daqui a pouco Isaías 38. Eu não sei se por isso, não sei se porque estou lendo um livro chamado Ponha em ordem a sua casa, organize a sua casa. Estou lendo esse livro também, mas esse tema veio ao meu coração, e esse tema está registrado ali. Essa autora que eu estou lendo, Organize a Sua Vida, na verdade o título do livro é Organize Sua Vida. Ela não é, aparentemente não é cristã nem nada, mas traz ali tantos princípios importantes sobre organização. E Deus falou ao meu coração sobre essa passagem de Isaías. É muito interessante quando nós observamos o livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro muito interessante. Alguns entendem, como eu coloquei aqui, olha só, que o livro de Isaías é considerado a resenha das Escrituras. Então todo o arcabouço das Escrituras está contido dentro do livro de Isaías. E isso é impressionante, porque quando nós pegamos as Escrituras, nós temos justamente 66 livros. Quando você chega ao livro de Isaías, você tem 66 capítulos. E veja que naquela época, quando Isaías escreve o seu livro, não era dividido em capítulos. Algo realmente assim sobrenatural aconteceu, porque quando se foi dividir em capítulos o livro de Isaías, deu justamente 66 capítulos.
o mesmo número de livros que tem a Bíblia. Agora, mais impressionante do que isso, e os teólogos entendem que isso é uma coisa muito impressionante também, é porque na nossa Bíblia, o Velho Testamento tem 39 livros. E quando você vai em Isaías, do capítulo 39 para o capítulo 40, você tem justamente uma transição da literatura. Você tem uma transição do estilo literário de Isaías. Até o capítulo 39, você tem um estilo literário profético, de juízos, alguma coisa mais voltada ao aspecto profético mesmo. Mas quando você parte para o capítulo 40, e do capítulo 40 ao 66 são justamente 27 livros, que é o Novo Testamento, essa divisão só pode ter sido sobrenatural, porque a partir do capítulo 40, quando você lê Isaías, a partir do capítulo 40, você tem ali aspectos da revelação da graça de Deus. É coisa impressionante. A partir do capítulo 40, esse conceito literário ele muda e ele revela aspectos da graça de Deus tão fortes, ao ponto de no capítulo 53 de Isaías, nós termos todo o desvendar do sacrifício de Jesus, da cruz de Cristo ali, e que está registrado no capítulo 53 de Isaías. Inclusive aspectos apocalípticos no capítulo 65 e no capítulo 66. São coisas muito importantes e interessantes que o livro de Isaías traz. Agora, quando nós falamos sobre isso, essa divisão que ocorre justamente do capítulo 39 para o 40, nós temos aqui a história do rei Ezequias no fechamento dessa primeira parte. Então o rei Ezequias, ele é mencionado, a história do rei Ezequias é mencionada aqui nas escrituras, pelo profeta Isaías, justamente no seu livro, nessa última parte que antecede a parte posterior, que começa no capítulo 40. Ou seja, capítulo 36, 37, 38 e 39 vão registrar os últimos capítulos dessa primeira parte, como se nós estivéssemos olhando esse aspecto do Velho Testamento. Esses últimos capítulos revelam a história do rei Ezequias. E aqui há algo muito interessante, porque a história do rei Ezequias, ela tem para nós aspectos didáticas, que eu e você precisamos abrir os ouvidos, os olhos e também o coração, para aprendermos aquilo que Deus quer falar conosco. Quando você pega o capítulo 38, você percebe o capítulo 38 e 39, capítulo 36 e 37, você percebe essa batalha de Ezequias contra Senaqueribe. 36 e 37, capítulo 36, Senaqueribe se levanta, é o imperador da Síria, ele vai contra Ezequias, e há total impossibilidade de se vencer essa batalha, total impossibilidade. Ezequias não tem uma capacidade bélica para combater essa guerra, para lutar essa batalha. Ele não tem isso. E aí Senaqueribe vai conquistando cidades de Judá, cidades e mais cidades, chega em Jerusalém. A última fronteira de conquista é Jerusalém. Ali está Ezequias, você percebe isso no capítulo 36, capítulo 37. Ezequias pega as afrontas de Senaqueribe e vai para a casa de Deus. E ele apresenta para o Senhor, diz aqui, olha, Senaqueribe está falando do Senhor, ele coloca a batalha nas mãos de Deus. E quantas vezes nós precisamos aprender com Ezequias isso? A batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Salmos vai dizer que o cavalo se prepara para a batalha, nós nos preparamos para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Sabe, todos nós podemos estar preparados, mas quem dá a vitória é o Senhor. E naquele momento então Ezequias pega aquela carta de afronta, mostra para Senaqueribe e diz, Ezequias pega a carta de Senaqueribe, mostra para o Senhor e diz, olha, Senaqueribe está afrontando o Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores. Ele está dizendo que o Senhor não é capaz de livrar a nossa cidade. Ele está dizendo que o Senhor não tem possibilidade de nos livrar, porque o Senhor vai ser considerado como qualquer outro Deus das outras nações que Ele conquistou. E naquele instante o profeta Isaías se levanta e diz, Deus batalhará essa batalha, colocará um guincho, um anzol ali, olha, no nariz de Senaqueribe, e o levará de volta para a sua terra, e nenhuma flecha atingirá essa cidade, nenhuma flecha. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, nenhuma flecha do inimigo te tocará, em nome do Senhor Jesus. Um anjo, irmãos, matou 185 mil homens, um anjo do Senhor. Poxa vida, que poder tem Deus!
Quantos creem que o Senhor é poderoso? Dá um aplauso ao Senhor aí bem forte. O Senhor é poderoso, é tremendo. Que vitória, que vitória, que vitória. Irmãos, que coisa maravilhosa. Fecha-se o capítulo 37 com essa vitória tremenda. Capítulo 38. Os dois últimos capítulos, fechando essa primeira parte de Isaías, os dois últimos capítulos revelam o final da história de Ezequias. Como que foi o desfecho final? Capítulo 38 começa dizendo então que depois de tudo isso, Ezequias ficou enfermo, de uma enfermidade mortal. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Escrevi. Capítulo 38, verso 1, você pode acompanhar aqui, ali no slide. Diz que naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado e fala assim: põe em ordem a tua casa. Fala para ele, ó, põe em ordem a tua casa. Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã. Deus está dizendo isso para mim e para você. Filho, filha, põe em ordem a tua casa. É o que Deus está dizendo aqui para Ezequias, porque morrerás e não viverás. Ora, se o Senhor não vier, coloquei aqui, né, irmãos? Se o Senhor não vier antes, um dia, todos nós partiremos. Eclesiastes vai dizer: geração vai, geração vem. Na live que nós estávamos fazendo, o pastor Márcio, ele compartilhou: poxa, essa semana foi uma semana de muitas emoções. Primeiro porque eu recebi o nascimento da minha netinha. A minha netinha nasceu, né? Agora não é mais Márcio, é o vovô Márcio. Não é só o papai Márcio, é o vovô Márcio. Então a minha netinha nasceu. Mas nessa mesma semana o meu pai faleceu. Nossos sentimentos ao pastor Márcio, toda a sua família. Então infartou o pai do pastor Márcio, teve alguns problemas, sérios problemas, e chegou a óbito. Alguns entendem que pode ter sido uma complicação do Covid, outros entendem que não se sabe. Mas veio a óbito. E o pastor Márcio falou sobre isso. Ele falou: olha, nessa mesma semana, uma semana, eu recebo o nascimento da minha netinha e a partida do meu pai. Então geração vai, geração vem. Irmãos, daqui a 50 anos, 60 anos, 70 anos, certamente daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Nenhum de nós. Se o Senhor não vier antes, eu creio que o Senhor virá. Mas se o Senhor não vier antes, então todos nós, daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui. Alguns antes, outros depois. Então ninguém mais estará aqui daqui a 100 anos. Todos nós teremos partido. Pastor Horácio tem falado sobre isso, sobre a realidade da morte, que é uma coisa que nós precisamos encarar sem medo, porque o medo da morte é a arma do inimigo contra nós. Todas as vezes que nós temos medo da morte, nós estamos refém de Satanás. Essa semana nós fizemos a visita para uma pessoa, e essa pessoa está enfrentando algumas situações na vida dela de medo, de temores. Nós temos visto aí essa pandemia, essa situação toda, muitas pessoas estão refém do medo. E eu virei para essa pessoa e falei assim: mas do que você tem medo? E vai que acontece alguma coisa e tal. Eu falei assim: mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Se acontecer, aconteceu, ué. Se acontecer, aconteceu. Eu já morri para esse mundo. Irmão, você já morreu para esse mundo? E nós vamos entender isso, irmãos. Nós já morremos para esse mundo. Porque se nós já morremos, né, Alexandre, para esse mundo, pronto, ué, estamos prontos. Eu compartilhei hoje lá no velório sobre 3 aspectos que nós precisamos ter antes da nossa partida. Quem sabe uma hora eu vou compartilhar aqui na igreja também. 3 aspectos que nós precisamos antes da nossa partida. Agora, cumprido esses 3 aspectos, vou falar rapidinho aqui. Primeiro deles, ter um encontro com o caminho. Encontrar o caminho é ter um encontro com o caminho. Se nós não encontrarmos o caminho antes da nossa partida, partiremos perdidos para sempre. Então a primeira coisa, ter um encontro com o caminho. Esse caminho é Cristo Jesus. A segunda coisa que nós precisamos é obedecer o caminho. Não adianta nada você encontrar o caminho e não obedecer o caminho. Deixa ficar para lá, tá, irmãos? Deixa ele lá, ele fica brincando ali, fica vendo ele. Daqui a pouco ele vai embora, ele cansa, ele vai embora. Toda manhã é isso aí. Estou orando e ele vem bater. Mas você está querendo orar comigo, né? Então, ele não está machucando não. Ele tem perigo dele quebrar aquele vidro lá, porque o bico dele é forte. Mas olha só.
Segunda coisa, obedecer o caminho. Obedecer o caminho. Não adianta nada você ter um encontro com o caminho e não obedecer o caminho. O caminho te manda ir para a direita, você vai para a esquerda. O caminho manda você parar um pouco, você não para, você avança, o sinal. Então, tão importante quanto ter um encontro com o caminho é obedecer o caminho. E a terceira coisa é mostrar o caminho. Porque se nós temos algo que nós precisamos deixar antes de partir, é uma seta, mostrando para todos os que permanecerem qual é o caminho. A minha, a sua vida tem que ser uma trajetória de mostrar para outros qual é o caminho. Com palavras, sem palavras, nós precisamos mostrar para as pessoas qual é o caminho. Você precisa ser uma seta do Senhor, você precisa indicar o caminho, você precisa mostrar com a sua vida qual é o caminho. Então, encontrar o caminho, obedecer o caminho, mostrar o caminho. Então, essa realidade da morte é uma realidade que aqui bateu as portas de Ezequias. Bateu. O profeta bateu na porta dele, e aí chegou então a mensagem dizendo: olha, o Senhor diz que essa enfermidade é para a morte. Você vai morrer, mas Deus vai te dar um prazozinho antes da sua morte para você fazer uma coisa. Deus quer que você faça algo antes de você partir. Ponha em ordem a tua casa. Ponha em ordem a tua casa. Então o que aconteceu? Esse desafio que Ezequias recebeu do Senhor é um desafio que Deus deixa para mim e para você. Porque Ezequias, ele teve o privilégio de saber assim: ó, você vai partir. Então, você tem pouco tempo. Coloque em ordem a sua casa. Você sabe por quê? Porque muitos de nós estamos protelando, porque pensamos que temos a vida toda. Agora, quanto de toda a vida nós temos? Será que não está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade e colocarmos em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem antes da nossa partida? Porque o dia da nossa partida ninguém sabe. A dona Terezinha, que eu estive lá agora no velório, anteontem ela comprou um vestido para vir à igreja. Ela comprou um vestido para vir à igreja. Ela não tinha noção nenhuma que ela ia partir. Mas graças a Deus o coração dela estava preparado. Ela conhecia o Senhor. E a pergunta que eu quero deixar aqui para nós é: se partirmos hoje, primeira coisa, a nossa vida, a nossa casa está em ordem, irmãos? Faça essa pergunta para você. Está em ordem? Sua vida, sua casa está em ordem? Está ali o Theo, está ali o Miguel, né? Theozinho, Miguel, bom ver vocês. Aí se o tio Carlinho for lá na casa de vocês agora, e eu for lá no quarto de vocês, está em ordem? Será que está em ordem? Então, se partirmos hoje, irmãos, alguns irmãos falam: não vai lá em casa não, pastor querido. Se partirmos hoje, a nossa casa está em ordem. Nossa casa está em ordem. E aqui eu quero colocar algumas coisas que precisam estar em ordem na nossa vida. Então a primeira delas é: a minha vida com Deus está em ordem? Faça essa pergunta para você. Minha vida com Deus está em ordem? Irmãos, a vida de Paulo estava em tanta ordem com Deus, estava tão alinhada com o Senhor, que ele falou assim: olha o que é a expressão do apóstolo Paulo, né? Porquanto para mim viver é Cristo, e morrer é o que, irmão, para ele? Morrer é lucro. Morrer, lucro, estou prontinho. O apóstolo Paulo estava com a vida tão organizada com Deus, que ele falou assim: pode me levar qualquer hora que o senhor quiser, e outra coisa, vai ser lucro, vai ser vantagem, graças a Deus, sair dessa bagunça aqui desse mundo, bom. Olha só como que Paulo enxerga a morte. Como que Paulo enxerga a morte? Ele fala assim: viver nessa vida é Cristo. Eu só tenho uma razão de continuar vivendo: Cristo, é Cristo em mim, é o projeto de Deus, é o propósito de Deus, é isso. Agora, se eu morrer, irmãos, vai ser o maior prêmio que eu recebi. Obrigado, Felipe. Vai ser o maior prêmio que eu já recebi, é partir. Para mim é lucro, é lucro. Isso é ter a vida em ordem com Deus. Poxa, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. A minha, a sua vida está em ordem com Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos o que com Deus? Temos paz com Deus.
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa esperança, esperança da glória de Deus. Por quê? Por quê, pastor Caio? Porque eu tenho paz com Deus. Por que o senhor tem paz com Deus? Por causa de Cristo. Cristo me justificou, estou bem com o Senhor. Aleluia, eu fiz as pazes. Quantos levantaram a bandeira branca aí com Deus? Fiz as pazes. Irmão, brigar com o diabo é uma coisa, agora brigar com Deus, nós estamos perdidos. Então, a minha vida está em ordem com Deus? Essa é a primeira pergunta que nós vamos fazer. Está alinhada? Eu estou em crédito com o Senhor. Jesus fala assim, olha, acumuleis tesouros nos céus. Quantas vezes nós estamos aqui, irmãos, querendo acumular tesouros, e a nossa conta celestial está no débito. Nossa conta celestial está no vermelho. Nós não temos crédito. Nós estamos no Serasa celestial. Misericórdia, Jesus. Vamos acertar essa conta, irmãos. Vamos acertar essa conta. Você que está nos assistindo aí, acerta essa conta com Deus. Põe em ordem a tua vida com o Senhor. Receba Ele nessa manhã como seu Senhor, seu Salvador. Tenha paz com Deus. Levanta a bandeira branca com o Senhor. Então essa é a primeira coisa. Irmãos, e essa é a principal. Porque se eu estiver bem com Deus, pronto. Eu vou dizer como Paulo. Estou vivendo, mas se eu morrer vai ser lucro. Bom, vai ser beleza. Joia. Agora, será que também na nossa partida, olha só, é um aspecto muito importante que me preocupa. Sabe por quê, irmãos? A minha vida financeira está em ordem. Eu quero mexer um pouquinho com isso aqui com você. Minha vida financeira está em ordem, porque me preocupa muito. Uma passagem nas Escrituras, que uma viúva chega para o profeta Eliseu e fala assim, olha, o meu marido era homem de Deus. Ele era um dos discípulos dos profetas, ele era homem de Deus. Mas os credores estão batendo a minha porta lá, e tem uma dívida tão alta, que se eu não pagar, os meus filhos serão vendidos como escravos. Eu só perdi meu marido, eu vou perder meus filhos também, tudo que eu tenho. Ser homem de Deus, ser mulher de Deus, estar com a vida resolvida com Deus é importante. Este homem que morreu nas Escrituras, lá em 2 Reis, por volta do capítulo 4, se não estou enganado, esse homem que morreu ali, ele era um homem de Deus. E esse é o desafio de ter a vida em ordem com Deus. Mas, quando eu e você partirmos, o que nós vamos deixar, irmãos? Será que a Sandra vai descabelar e falar assim, meu Deus do céu, além de eu perder o marido, perdi tudo que eu tenho, porque a dívida é alta. Misericórdia. Misericórdia. Você sabe que esse aspecto financeiro fala muito do nosso caráter? Irmãos, alguns credores vão bater na sua casa, cobrando do seu filho a dívida de você que partiu, da sua esposa, dos seus pais. Será que isso vai acontecer? Há pendências financeiras que eu tenho, que você tem, que precisam ser resolvidas. Dívidas. Será que se eu partir agora, eu vou deixar o quê para trás? Além de não deixar nada, deixou um cheque sem fundo, deixou... Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Sabe, será que nós temos essa vida organizada? Se eu partir, a minha esposa vai ficar bem, meus filhos vão ficar bem. O que nós temos deixado aí? Olha, eu não vou deixar muita coisa na oração, irmão. Não vou deixar muita coisa para ela, não. Vou ter certeza. Ninguém vai bater na nossa casa para cobrar nada. Graças a Deus. Está tudo em dia. Tudo em dia, graças a Deus. Então, mas eu preciso, sabe, ter um controle financeiro, um orçamento. Preciso ter ordem. Preciso ter ordem, colocar. Você sabe que muitas pessoas, irmãos, não são fiéis no dízimo, nas ofertas? Não é porque não querem ser, não é essa a razão. Não quero ser, eu não acredito. Não é falta de fé, não é falta de entender, não é falta de desejar ser dizimista fiel. Mas então por que não é? Ele deseja, ele quer. É porque tem a vida financeira bagunçada. Ele não consegue. Ele olha para o orçamento dele e fala, nossa, esse mês eu quero ofertar, eu quero ser dizimista. Ele olha para o orçamento dele e fala assim, Deus, deixa para o mês que vem.
Aí faz igual o Dudu está falando aqui, ó, quer botar em ordem, né, Dudu? Mas manda uma pizza aí, manda da casa. Então, isso fala de aspectos relacionados ao nosso caráter. E não é porque a pessoa é infiel, porque ela quer ser, não acredita no dízimo é coisa do Velho Testamento, fica cheio de argumento. Não é por causa disso, é porque a bagunça financeira da vida dela não deixa ela ser fiel ao Senhor no dízimo, na oferta. Não deixa ela ser. Então, será que eu tenho esse controle, né? Um orçamento? Eu sou uma pessoa que tem investimento. Irmãos, investir, não precisa pensar grande não. Pega R$100, R$50. Fala assim, esse aqui, você não tem uma conta poupança não? Deixa uma caixinha lá na sua casa, sem investimento. Deixa lá. Sabe, daqui um ano, se você poupar R$100, você tem R$1.200. Você pode até tirar umas férias. Já pensou? Você abre a caixinha, 1.200, opa, eu devo tirar umas férias aí com 1.200. Então, isso é investimento, é investir, saber aplicar os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. O que aquele homem que recebeu 5 talentos, o que ele fez? O que ele fez? Que recebeu 5 talentos. A Bíblia diz assim, ó, ele saiu imediatamente para negociar. Irmãos, você sabe o que é um talento? Um talento é de 35 a 38 quilos de uma moeda, seja prata ou seja ouro. Vezes 5. Aquele homem da noite para o dia ficou milionário. Calcula 35 quilos de ouro, vezes 5. Aquele homem da noite, ele falou, nu! Sabe o que ele fez? Ele não pegou aquele dinheiro e ficou, ai, eu estou rico. Não, ele saiu imediatamente para negociar. Investir, plantar a semente, multiplicar. Quando o Senhor dele veio, quantos talentos que ele tinha? Quantos talentos? 10 talentos. 10 talentos. Isso é ter a mão de José, a destreza de José, da gerência. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Em nome de Jesus. Senão até o reino de Deus fica prejudicado por causa da nossa bagunça. Porque a gente não tem como investir. Nós até queremos, mas não temos como. Né? Eu fiz uma pergunta aqui, ó, o que deixaremos para a nossa família, para os nossos filhos, se hoje o Senhor nos chamar? O que nós vamos deixar para trás? O que deixaremos? E a minha vida profissional, ela está em ordem? Minha vida profissional está em ordem? Ou há pendências nessa área? Existem pendências? Irmãos, não estou falando que nós temos que ter a vida perfeitinha, não. Pode ser que tenha pendências. E tem muita pendência na minha vida que eu preciso consertar. Mas o que é mais importante, estou colocando em ordem. Isso é o mais importante. Eu estou obedecendo a palavra. A palavra diz assim, põe em ordem. Então, Jesus não está falando para você, seja perfeito. Não, ele não está falando isso. Está falando assim, coloque em ordem. Está bagunçado? Começa a organizar. Começa a colocar em ordem. Essa autora do livro que eu estou lendo, ela fala assim, ó, primeira coisa que você tem que fazer, joga as tralhas no lixo, ela fala. Porque não tem como você organizar nada. Se você tiver lixo em casa, tralha em casa, coisa que não serve mais. Primeira coisa que você tem que fazer, joga fora que não presta, meu filho. Porque isso não tem organização. Sabe por que a nossa vida está uma bagunça? Porque nós estamos juntando tralha. Aí não queremos organizar, está lá a tralha atrapalhando. Então, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. É profissional? Vamos colocar em ordem. Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Se precisamos sair hoje, se precisássemos sair hoje do emprego, qual impressão nós iríamos deixar para trás? Aí eu preciso, não é porque eu vou morrer, mas eu vou ter que sair da cidade, eu vou ter que... Se eu sair hoje do meu emprego, qual a impressão que eu vou ter deixado? O patrão vai falar, graças a Deus, graças a Deus que foi um pouquinho difícil esse. Ou não, o patrão vai falar assim, mas espera aí um pouquinho. Eu me lembro do pastor Márcio, irmãos, ele administrava, ele gerenciava uma das indústrias de grãos aqui de Uberlândia. Ele gerenciava eu não sei como é que chamava lá, era uma indústria de grãos. Ele gerenciava, e aí então Deus chamou ele para a Irlanda. Vai lá cuidar do meu povo lá na Irlanda, você vai ser pastor lá na Irlanda. E ele chegou para o patrão e falou assim, olha, tem um projeto de Deus no meu coração, já está queimando e tal. E, aliás, não foi nem para a Irlanda antes, foi para ser pastor de tempo integral. E aí, antes dele ir para a Irlanda,
Aí o patrão dele ficou desesperado, irmãos. Que o patrão dele falava assim, mas como que eu vou te perder? Eu não posso te perder. Naquela época, isso há muitos anos atrás, ele ganhava por volta de 12 mil reais. 12 mil reais. Se hoje isso é bom, imagina naquela época. Então, ele chegou, o patrão falou isso. O patrão falou assim, não, vamos fazer um negócio. Continua mais um pouquinho lá na sua igreja lá, você vai fazendo o seu serviço lá de tempo parcial, e você continua aqui mais um pouquinho até eu me organizar, porque isso é muito importante aqui. Vamos fazer um negócio. Eu vou abrir uma empresa no Mato Grosso, você vai ter parte do lucro daquela empresa. Ele fez um cálculo, irmãos, e o negócio era altíssimo, passava dos 100 mil por mês. E ele falou assim, ó, e eu vou aumentar o seu salário para 50 mil reais, e você vai ter um carro zero para andar. O que você acha, irmãos? Que proposta indecente é essa? Ele falou para o patrão assim, olha, eu quero agradecer. Sabe, isso que você está falando para mim, eu quero agradecer, porque isso está me falando que eu sou muito precioso para você, para esse lugar. Esse é o meu maior testemunho, mas eu não abro mão do chamado de Deus. Ele ganhava 12 mil, irmãos, ele passou a ganhar metade para trabalhar com o Senhor. Sabe, isso é coração. Qual que é a impressão que ele deixou profissional? A mais extraordinária. Porque a vida dele profissional estava em ordem. Ele não era só um pastor, ele era um bom profissional. Bom profissional. Porque tem gente que é crente, irmão, no óleo. No óleo, o cara é poderoso. Pega o microfone aqui, irmãos, fala, que unção. No trabalho, o patrão chega a chorar. Fala, que é isso? Misericórdia dessa vida. Sabe como que nós podemos dar esse tipo de testemunho, irmãos? Como que nós podemos dar? Que jeito? Que é isso? Deus está falando para mim, para você, põe em ordem. Olha, você é um empresário, mas aqui você não é empregado, você é um empresário. Uma outra pergunta, você é um empresário. Aí eu pergunto, se você sair, o seu negócio funciona? O seu negócio funciona? Você é uma pessoa que deixou um legado organizado tão forte que se você sair por um pouco, aquele negócio funciona, ele flui. Sabe qual que é o sucesso de Jesus? O sucesso de Jesus é Pedro, é João, é Tiago. Ele saiu e a obra o quê? Não parou. Amém, irmãos? Se o Senhor me levar hoje, a obra vai continuar? Se lá do céu o Senhor falar assim, Carlinhos, eu tive que te chamar e a igreja não prosseguiu. Eu vou ser um dos mais infelizes. Será que, não sei se tem jeito de ser infeliz no céu, mas eu vou ficar muito triste, irmão. Porque a minha felicidade, né, a Ana estava falando lá na live, a nossa felicidade como líderes é ver que sem nós a coisa flui muito mais. Vai embora. Isso é ter a vida organizada. Isso é ter a vida organizada. Meus projetos estão em ordem? Ou eu estou só engavetando os projetos? Eles estão em ordem ou estou engavetando? Os sonhos estão se transformando em realidade? Estão se transformando? Pode ser que Deus me chame hoje. Mas dentro daquilo que eu quero em Deus, para os meus projetos de vida, para hoje, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Eu alcancei tudo que eu desejo em Deus? Não alcancei. Mas hoje eu estou tranquilo, meus projetos não estão engavetados. Nós não podemos engavetar sonhos. Deus não te chamou para engavetar sonhos. Como estão os seus projetos? A minha vida emocional, ela está em ordem? Minha vida emocional está em ordem, irmãos? Como é que está a minha vida emocional? Ou está uma bagunça? Está uma crise? Minha vida emocional está em ordem? Então veja bem, como é importante as emoções, né? Como o diabo trabalha nisso. Eu e você fomos afetados por traumas nessa vida, sim, ué. A vida não é fácil, passamos por situações difíceis. Mas irmãos, olha aqui algumas coisas que é importante eu e você entendermos. Primeiro, aconteceu, irmãos. Aconteceu. Para de ficar lá atrás. Aconteceu, é passado. Está conjugado, o verbo está conjugado no passado, aqui é pretérito. Passou. Amém, irmãos? Aconteceu, diga comigo, aconteceu. Não aconteceu, irmão. O que aconteceu é lá, aconteceu, não é hoje. Não é hoje.
E a gente fica lá, aconteceu mesmo, irmãos, aconteceu mesmo. Mas sabe, fica trazendo de tudo para o presente de novo, aí fica acontecendo. Isso é ressentimento, é sentir de novo o que aconteceu. Aconteceu. Segunda coisa, o que eu posso aprender com isso? Porque José, ele passou um trauma violento, irmãos. Ele não foi traído por homens, por pessoas, por amigos. Ele foi traído por irmãos. Aquilo lá deve ter sido um choque para ele. Mas aconteceu. Agora hoje, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Quando ele encontrou com os irmãos, fala assim, ó, não fica ninguém preocupado não, porque foi Deus que permitiu tudo isso aí, viu? Para a gente salvar vidas. Pronto, ele entendeu qual era o propósito. Sabe, irmãos, às vezes as coisas, não é que Deus quer que aconteça, mas aconteceu. O que eu vou aprender com isso? O que eu vou aprender com isso? Eu preciso aprender alguma coisa. Me ensina, Senhor. Me ensina, seja vigiar, seja perdoar, sabe, eu preciso ser didático com as coisas que aconteceu com a minha vida, eu preciso tirar coisas boas. Ficar parando de só lamentar, chorar. Para de chorar. Vamos jogar semente também, porque se você só chorar e não jogar semente, não brota nada. Olha, como que eu posso agir hoje? Esse é o meu presente. Como que eu posso agir hoje? Então passou, e hoje? Como que eu vou agir? Porque veja bem, irmãos, olha a sequência, ó. Livre-se da ação dos outros, porque você não pode fazer nada. Ah, porque me magoaram. Certo, então eu vou perdoar quem me magoou. Ah, mas não me pediu perdão. Isso não é problema seu, é problema dele que não te pediu. Ele vai se ver com Deus. Agora o meu problema qual que é? Eu que vou resolver. O que está nas suas mãos resolver. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? A gente fica dependendo do outro. Porque se ele vier e me pedir perdão, não depende de você mais. O que depende de você? Enquanto estiver em você, diz a palavra, tenha paz com quantas pessoas? Todos os homens. Então livre-se da ação dos outros. Outra coisa, concentre-se nas suas ações. O que eu vou fazer? É eu que determino o que eu vou fazer. E livre-se do vitimismo. Irmãos, se nós quisermos ser vítimas, todos nós temos razão para isso. A vida é dura mesmo, ela bate com força. E se nós queremos, todos nós aqui temos razão para entrar em depressão, todos nós temos razão. É só entrar no vitimismo. Eu sou vítima. E muitas vezes nós fomos vítimas mesmo. Mas vamos sair desse banco. Para de ser vítima, comece a ser protagonista da sua história, em nome de Jesus. Saia do vitimismo, em nome do Senhor. Deus está tirando dali. Você já pensou se José permanecesse no banco do vitimismo? Ele permanecesse no lugar da vitimização, irmãos? Uma geração inteira teria morrido, juntamente com a mágoa dele. Ele falou, não sou vítima não, eu sou protagonista, eu vou escrever história aqui, Deus está me dando um papel, uma caneta, eu vou escrever. Ah, mas você vai agora para a prisão, lá na prisão que eu vou escrever também. Seja onde tiver, eu vou escrever uma nova história. Para de ser vitimista, irmão, em nome de Jesus. Nós somos tão vitimistas. Meu relacionamento com as pessoas está em ordem. Com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus parentes, com os meus irmãos na fé. Está em ordem os meus relacionamentos? Está em ordem. Diz que se nós não ajustarmos os nossos relacionamentos, nós não vamos ter relacionamento com Deus, é o que a Bíblia diz. Começa com o casal. Deus fala assim, ó, se você não tiver paz com a sua esposa, não adianta orar não. Não vem orar não, vai resolver com a sua esposa primeiro. A Bíblia está falando isso, irmão. Nós precisamos ter ordem, colocar em ordem os nossos relacionamentos, como é que estão os nossos filhos. Eu tenho ordem, sabe? Em todos os relacionamentos que eu tenho, está em ordem. Agora, sabe o que aconteceu? Quando Deus falou para ele assim, ó, você vai morrer? Qual foi a reação de Ezequias, irmãos? O que ele falou? O que ele fez? A Bíblia diz que ele virou a face assim para a parede. Ele falou, deixa eu sozinho aqui, deixa eu sozinho. Irmãos, aquele homem virou a face para a parede assim, começou a chorar e falar palavras para Deus tão fortes, que Deus mudou a sentença. Deus mudou a sentença. Que homem de fé, irmãos. Que intimidade aquele homem tinha com Deus. Ele virou assim, ó. Falou, deixa eu sozinho aqui, deixa eu sozinho. Quantos de nós
né, não temos feito isso, fechar a porta, ficar sozinho com Deus, falar: Deus, eu e o Senhor aqui agora, eu e o Senhor aqui agora. E esse homem chorou e falou: Deus, eu não vou poder entrar mais na sua casa, e me tem misericórdia e tal. Irmãos, ele chora copiosamente, ele clama, e sabe o que Deus faz? Deus muda a sentença, fala para ele: você vai ter mais 15 anos de vida para quem vai morrer hoje. Ô glória, ele ficou, irmãos, ele falou: mas que bênção. Só que aí surgem os capítulos 38 e 39, e no capítulo 39, sabe o que aconteceu? No capítulo 39, ele recebeu a visita dos embaixadores da Babilônia, e ele abriu as portas da sua casa, e mostrou os tesouros, e mostrou tudo, e se orgulhou, e a soberba entrou no seu coração, e ele não se resguardou, e não foi discreto, ele se expôs. E naquele instante o profeta Isaías chega e fala assim: quem que é esse povo que estava aqui? Ah, são os embaixadores da Babilônia, vieram me ver porque eu fui curado, eu fui sarado. Pois é, então escuta o que Deus tem para falar para você. Aí vem uma nova sentença. Olha o que a sentença é: eis que virão dias, pessoal do louvor pode subir, eis que virão dias, por favor, em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Você não vai deixar herança, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que seja eunuco no palácio do rei da Babilônia. Que sentença pesada, irmãos. Nó. Agora, eu pergunto para você, o que ele fez na primeira sentença? O que ele fez? Fechou a porta, virou a face para a parede, clamou, chorou, se contorceu, falou: Deus, tem misericórdia. Sabe o que ele fez em relação à segunda sentença? Quando não estava mexendo com ele, estava mexendo com os filhos dele. O que ele fez, irmãos? O que ele fez? Olha a reação dele. Olha o que diz o versículo. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, misericórdia. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Por que é boa? Porque ele pensava consigo mesmo assim, ó: haverá paz e segurança em meus dias. Os meus filhos que se lasquem. O bom é que eu vou morrer em paz. Será que é assim, irmãos, que nós temos que agir? Quando mexe comigo, com você, nós somos capazes de fazer tudo, chorar, clamar. Mas e quando mexe com as próximas gerações? Fique de pé nessa manhã, em nome de Jesus, fique de pé. Pense sobre isso. A palavra do Senhor para mim e para você é: coloque em ordem a tua casa, porque eu e você, irmãos, nós vamos partir, e se você tem Jesus no coração, está tudo resolvido, está tudo tranquilo, está tudo em paz. A Marta chegou para Jesus e falou: ah, mas meu irmão partiu, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus falou: ei Marta, fica tranquilo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, o que vai acontecer com ele? Jamais morrerá eternamente. Irmãos, escuta, se você crê em Jesus, está tudo resolvido, pronto, a sentença de morte saiu da sua vida. Coloca a mão no coração e fala assim: oh, graças a Deus. Pronto, irmão, acabou, a sentença de morte saiu da minha vida, da sua vida. Nós vamos viver a vida eterna com o Senhor. Está resolvido, está tudo resolvido. O problema não é esse, o problema é: ponha em ordem a tua casa. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Vamos adorar o Senhor com uma canção, e deixa o Espírito continuar ministrando o seu coração. Vai perguntando: Jesus, se eu partir, como é que está a minha vida? Como é que eu estou? Pergunta para Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Fala para ele, o que você é? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa,
Pessoal do louvor, por favor, mas pode só os instrumentos. Se vocês puderem tocar aquela canção do Carta Escrita, um legado para Deus, vai ser maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Amém. Jesus entrou na nossa vida, nós somos a casa de Deus, mas que tipo de casa nós estamos deixando para os nossos filhos? Essa é a pergunta. Escuta aqui, antes, não sei se vai ter jeito deles tirarem, né? Às vezes não ensaiou, mas escuta o que eu vou falar para você. Quantos anos Deus deu para Ezequias? Quantos anos? 15 anos. Você sabe com quantos anos Manassés, o filho dele, começou a reinar? 12 anos. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. O que significa isso? Que Ezequias gerou Manassés durante os 15 anos que Deus deu para ele. Manassés nasceu durante os 12 anos. Manassés não existia antes dos 15 anos. Escuta uma coisa aqui. Você sabe que talvez, se Deus levasse Ezequias, Manassés não teria existido. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Você fala assim, mas por que essa pessoa tão boa foi partir? Irmãos, Deus, eu e você estamos vendo o presente, mas Deus vê tudo o que vai acontecer. Sabe, se Ezequias tivesse partido, talvez Manassés não teria nascido. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Manassés foi o pior. Ele foi o pior de todos os reis. Ele colocou Acabe nos pés. Assim, ele botou Acabe no chinelo, irmãos. Manassés foi o pior de todos os reis. Foi o pior. Sabe por quê? Porque Ezequias não colocou ordem em sua casa. Porque ele ia partir, mas ele deixou no seu lugar um rei terrível, 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 terrível. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quem que nós vamos deixar no nosso lugar? Quem que nós vamos deixar? Quem que você vai deixar no seu lugar? Quem que você vai deixar no seu lugar? Misericórdia, irmãos. E o Senhor nos livre de gerar Manassés, por favor. O Senhor nos livre de gerar Manassés. E se Manassés estão nas nossas vidas, que Deus nos dê graça, força e disposição para que eles sejam transformados antes que a gente parta. Porque esse menino com 12 anos de idade, ele aprontou um escarcéu, ele bagunçou com tudo, irmãos. A Bíblia diz que ele se tornou feiticeiro, imagina isso. Um rei feiticeiro, Manassés, ele se tornou feiticeiro, ele queria ser feiticeiro. O texto diz assim, ele fazia tudo para provocar a ira do Senhor. Você imagina uma coisa dessa? A gente faz de tudo para agradar a Deus, ele fazia de tudo para irritar Deus. Ele pensava assim, o que eu posso fazer para irritar Deus? Aí ele ia lá e fazia. Coloca a mão no teu coração. Vamos ver se o Carta Escrita tem como cantar essa canção para nós. Eu quero que você pense agora nas próximas gerações. Compromisso com as próximas gerações. Santo, santo, santo. Meu Dá-me fé para crer num futuro certo. Peça isso para o Senhor. Faça dessa a sua canção. E sabedoria. Ore através dela. Para semear tudo aquilo que colocaste em minhas mãos, para que os meus filhos colham Melhor de ti. o melhor de ti. É isso que nós queremos. É essa herança que nós queremos deixar. Em obediência e amor vou me levantar. E o que mais? E edificar minha casa Na onde? na rocha verdadeira, Jesus. Deixarei Levante as mãos e profetize. legado para minha geração. Se você é pai, os seus filhos estão com você, coloca a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Abençoa os seus filhos aí, não de maldição. Coloca a mão na cabeça deles. Vivendo a verdade. Libera a bênção sobre a vida deles. Amando o Senhor. Uma geração segundo Filhos melhores do teu que nós. coração. Filhos melhores do que nós. Deus abençoa as crianças da nossa comunidade nessa manhã. Vá ao encontro de cada uma delas, no ministério com crianças. Toca na próxima geração. Toca-me, Senhor. Fala para Deus. Preciso ser transformado. Eu preciso, Pai. Para ser um canal de bênção.
perseverança vista em cada um de nós. Declare: em obediência E amor, vou me levantar e edificar minha casa na rocha verdadeira, Jesus. profetiza. Deixarei um legado para minha geração. Eu deixarei Um legado de bênção e não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração. o Espírito Santo. Um legado de bênção, legado de bênçãos e não de maldição. Deixarei um legado para minha geração. Senhor, abençoe. Um legado de bênção Abençoe os nossos e filhos. não de maldição. Abençoe os nossos netos. Vivendo a verdade, Abençoe a terceira, a quarta geração. amando o Senhor. Senhor, abençoe 1000 gerações. Uma geração segundo Senhor, abençoe 1000 o teu gerações. coração. Que os nossos filhos não sejam Uma entregues geração nas mãos dos nossos inimigos. segundo o teu coração. Profetiza aí na vida do seu filho, da sua casa, do seu neto. Que os nossos filhos não sejam entregados à Babilônia. Os nossos filhos não sejam cativos de Babilônia. Os nossos filhos não sejam levados cativos. Não se tornem escravos de Babilônia, em nome de Jesus. Não sejam entregues nas mãos dos inimigos, mas nossos filhos sejam reis e sacerdotes. Os nossos filhos sejam triunfantes. Os nossos filhos venham a plantar e a colher as 30, 60, 100 vezes mais. Os nossos filhos sejam luzeiros nessa geração. Os nossos filhos venham deixar herança de bênção para as próximas gerações. Porque o que ouvimos e aprendemos, o que nos deixaram os nossos pais, nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Que o Senhor te abençoe. Dê um aplauso bem forte a Ele, em nome de Jesus. O Senhor abençoe você e sua casa sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor te abençoe, irmãos. Hoje 17 horas, Deus abençoe você. Estaremos aqui mais uma vez.